fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecer por nós estarmos aqui novamente, a espiritualidade de luz que nos assiste, que está junto de nós, agradecer pela vida, por cada amanhecer que temos, que seja sempre de paz, de harmonia, de amor, que cada um possa sair mais fortalecido do que quando chegar. Que a espiritualidade aqui se faz presente, possa nos orientar, nos auxiliar. Tem mais essa fala de hoje, deste irmão. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, então. Agradecer pelo frio, né? Para agradecer pelo frio, vamos agradecer esse friozinho que está chegando, que é a época. O tema de hoje está nesse livro, Vida e Valores, do Raul Teixeira, e é um tema que me veio na cabeça semana passada, que é uma questão que a gente carrega e que não se compreende, eu acho, de certa maneira, que é a responsabilidade, né? Até que ponto a gente sabe que ser responsável ocorre em cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, né? Vou ler um pouco então e depois a gente vai conversando. Foi Cristo que nos ensinou que cada um será dado conforme suas obras e que a sementeira é livre. Nada obstante, é obrigatória a colheita. Se por um lado isso é uma maravilha para a nossa consciência cristã, por outro lado é motivo de muita responsabilidade. Uma vez que a morte não nos mata essencialmente, só nos mata relativamente, porque nos arranca o corpo, uma vez que vamos chegar nessa dimensão espiritual e encontrar nossos amores, nossos entes queridos e toda a felicidade que tenhamos amalgado no mundo, o outro lado também é verdadeiro. Iremos defrontar toda a negatividade que tenhamos desenvolvido. Colheremos os frutos azedos ou amargos que tenhamos plantado. Teremos que arrancar as plantas espinhosas, cujas sementes atiramos pelos caminhos dos outros um dia. E por esses caminhos teremos que passar. Se por um lado é importantíssimo saber que somos imortais, não podemos descuidar da responsabilidade que essa condição nos impõe. Somos imortais, igualmente somos responsáveis. Não precisamos trabalhar com o conceito de culpa. A culpa pesa-nos muito na consciência, na alma e na vida. Mas a responsabilidade é inerente a toda criatura. Somos e seremos responsáveis pelas coisas boas que fizemos, quanto pelas coisas nocivas que realizamos. Vale então viver na Terra, na relação com nossos afetos, nossos familiares, nossos amores ou com relação com o mundo, de tal maneira que não percamos essa consciência de que, mais dia menos dia, sairemos do corpo e continuaremos com as marcas positivas ou negativas para as quais tenhamos contribuído ao longo da estrada terrestre. Eu sempre comento aqui, né, nas nossas conversas, que a gente, qualquer ato que a gente realize, a gente vai afetar pessoas à nossa volta, né? Primeiro a ser afetado somos nós mesmos, né? Qualquer atitude que eu tome, eu vou, em consequência, causar alguma coisa para mim. E ao nosso lado, quem estiver ao nosso lado, no trabalho, né, nas relações pessoais, na sociedade. Então, toda a energia que eu demano, que eu atiro para o universo, né, de alguma maneira, como atitude pessoal ou como fala, eu vou causar em alguma pessoa. Até que ponto a gente tem consciência que isso é uma questão de responsabilidade? Até que ponto nós agimos de acordo com a situação de que eu não estou somente me afetando, eu estou afetando
as pessoas à minha volta? Né? Quando eu saio da estrada, que eu falo muito, né? Quando a gente está na estrada certa, quando eu saio dela, eu me causo algum mal, mas causo mal à minha mãe, que hoje ainda vive comigo, causo mal a meus filhos, causo mal a meus parentes, né? As pessoas que gostam de mim. Então, cada atitude que eu tomo, cada ação que eu causo no meu trabalho, com um colega de trabalho, eu vou causar naquele colega e vou causar na família daquele colega. Porque é uma corrente, é uma situação que a gente vai transpondo energia. Eu falo sobre responsabilidade, é uma coisa que me veio semana passada na cabeça, é que cada vez que a gente aceita um fato para si, do querer, o querer trabalhar em algum lugar, o querer namorar uma pessoa, o querer ter filho, eu tenho que ter a responsabilidade sobre o ato daquilo. Né? Essa semana, conversando com uma pessoa da família, ele me colocou que vão adotar uma criança, né? Que é um gesto lindo, né? De adoção, de acolhimento. E hoje as leis, eu não conheço muito, né? O Rony está aí, o Rony sabe mais do que eu sobre as leis, como é que funciona. Hoje tu passa por um processo muito mais seletivo para uma adoção, inclusive com o engajamento de toda a família. Então, isso que eu estou falando sobre responsabilidade não cai somente sobre a pessoa que vai adotar. Cai sobre a mãe dessa pessoa, sobre o pai dessa pessoa, que vão ser os avós, né? Cai sobre a irmã dessa pessoa, que vai ter que participar como tia. Então, não é um ato único. Como que essa pessoa vai mexer na vida dela como acolhimento e vai mexer na vida de toda uma estrutura familiar? Até que ponto todos nós temos consciência que seremos responsáveis do ato, sabe? Então, essa busca sobre responsabilidade que eu falo é quando a gente aceita qualquer colocação que a gente se dê ao trabalho de querer fazer, tem que se pensar sobre de que maneira vai ser feito, o melhor que eu posso fazer, a correção que eu vou ter com as pessoas que vão estar na volta. Eu não posso simplesmente colocar o meu nome à disposição de qualquer coisa e achar que depois que eu estiver lá, tudo se resolve. Não deve ser assim. Isso acontece muito hoje, a gente vê em todas as ações do planeta hoje, essa questão, né? A gente vê muita irresponsabilidade. Porque se eu detenho o poder de alguma coisa, eu domino várias coisas. Então, a gente não olha mais para o lado. A gente não conversa mais com o vizinho. Tem o caso de uma situação de uma pessoa que chega em casa e coloca o som alto. Ele não está preocupado, porque ele está no direito dele, ele mora na casa dele, mas ele não está preocupado que se aquele vizinho passou a noite inteira trabalhando. E aí chegou no horário de descanso dele e ele não pode descansar porque o som do vizinho está muito alto. Né? Porque eles não conversaram, e se o vizinho reclama, ele vai dizer que ele tem o direito. Então, essas questões, que além da palavra responsabilidade, né, além de ser responsável, é consciência ativa de que nós temos que melhorar nesse caminho. Eu falo, tem algumas palavras que a gente usa e eu tenho muita consciência disso a respeito do respeito, né? Quando a gente usa a palavra, é simplesmente determinada, né? Eu respeito. Eu determino que essa palavra me defenda de qualquer coisa que eu faça. Só que a palavra respeito, ela vai além. Para eu ter respeito por alguma coisa, eu tenho que ser responsável. Essa é a ideia que a gente tem. Então, como que eu respeito?
Eu tenho que respeitar o local, o ambiente aonde eu estou. A minha casa, eu respeito a minha casa? Eu tenho responsabilidade sobre a minha casa? Hoje nós estávamos falando a respeito do frio, né, que está aí, e que vai chegar no Acre, né, no Pará, no Acre, e de maneira dura para eles, que eles não têm roupa de agasalho quente, né? E de que maneira se tem a responsabilidade sobre essas pessoas que não têm o conhecimento do frio? Como que se toma atitude? Na nossa casa é a mesma coisa. Eu tenho que manter o meu ambiente, porque quem mora na rua, de que maneira essa pessoa, eu sou responsável por essa pessoa? Como é que a gente faz a acolhida? Eu vou ter um casaco lá que eu não uso mais, eu vou dar meu casaco, coisa. Esse tipo de responsabilidade que eu vou criar para mim. Então, assim, quando a gente aceita a caminhada, quando a gente faz a transformação, quando a gente quer andar no caminho da espiritualidade, a gente tem que começar a analisar as pequenas palavras. As pequenas palavras são as pequenas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. Eu não posso me tornar rei de lugar nenhum, porque eu não tenho o direito de dominar a cabeça de ninguém. Eu preciso entender que cada ser humano de nós é distinto, é diferente, que a caminhada é diferente, que nós estamos buscando coisas diferentes, né? Se eu não respeitar isso, que responsabilidade eu tenho? Vocês conseguem entender que a palavra, simplesmente eu dizer que eu sou responsável, é eu chegar no horário e eu fazer o meu trabalho e está resolvido? Ou ela é além disso? Quando a dona Solange faz o pão, que é maravilhoso, né? Vou fazer uma propaganda aqui, dona Solange. O pão da dona Solange é maravilhoso. Quando ela faz, ela tem que ser responsável por cada ato daquele pão. Ela tem que ter a responsabilidade da quantia de fermento certo para não dar um gosto diferente no pão, a quantia de farinha para não abatumar, a quantia de açúcar, porque quem está comprando o pão dela pode ter diabetes. Então essas questões têm que ser analisadas em cada passo dessa caminhada que a gente está dando. Não é difícil ser responsável, contanto que a gente saiba que aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer. Essa é a nossa ideia. Vou continuar que ainda tem mais um pouco. É importante saber que se é imortal. É importante saber que Jesus Cristo desmascarou a morte, tirou todo o status de que a morte era merecedora. Não obstante, ele assevera que a cada um será dado conforme as suas obras. Desde que não vamos morrer definitivamente, todo cuidado será pouco com as responsabilidades do nosso caminho. Tratar as pessoas com lanheza, com educação, com nobreza, também lhes dizer sim, não, afirmar o que não gostamos, das coisas que ficaram mal feitas, são características de quem deseja evoluir com lucidez e com a verdade. Não é pelo fato de respondermos para os nossos atos, pelos nossos atos, que não seremos os nossos atos. Vamos procurar tê-los bem feitos, mesmo quando tenhamos que chamar a atenção desse ou daquele, quando tenhamos que admoestar nessa ou naquela circunstância, com a certeza de que tudo isso será para o bem, uma vez que o nosso Criador, que o Pai Celeste, não está preocupado propriamente com aquilo que fazemos, mas com o porquê de termos feito dessa ou daquela maneira. Tenhamos essa consciência de que o fato de não morrermos jamais, ao invés de nos permitir uma vida solta e leviana, nos impõe uma vida regrada, disciplinada, ajuizada, para que quando saímos daqui, encontremos um grupo de almas queridas que nos recebam com carinho, pelo dever recentemente cumprido.
Então, juntos diremos: Ave Cristo, pela imortalidade que tu nos demonstraste. Ou seja, essa caminhada se torna difícil quando a gente não consegue compreender, ou não quer compreender, ou não aceita. Sexta-feira, quando o Dirceu fez a pergunta, para quem esteve aqui sexta-feira, né, se é difícil perdoar, eu fiquei pensando que não é difícil perdoar. É fácil perdoar. Quando a gente reconhece que nós somos os causadores. Quando a gente reconhece que nós somos os que permitimos. Tudo que vem para nós é permissão nossa. Qualquer pessoa que fale mal de mim é porque eu permiti de alguma maneira. Pelo contato que eu tive com essa pessoa, por alguma atitude que eu tive com essa pessoa, a pessoa vai falar mal de mim. Então é permissão minha. Então eu não posso condenar a pessoa, eu não posso julgar a pessoa. Eu tenho que ter responsabilidade de entender que todo ato que eu demando é meu. No momento em que eu tiro essa responsabilidade de mim, eu atiro do outro, eu já uso a culpa. E a maneira de usar a culpa é muito simples. Eu tiro de mim aquilo que é meu, não carrego essa pedra, não é minha, né? A culpa não é minha. É ele que não gosta de mim, ele que fala mal de mim. Não é assim que funciona. No momento que a gente compreende que nós somos responsáveis da nossa caminhada, todos à nossa volta vão melhorar. Porque aí eu tenho a compreensão de quem é o outro. Aí eu começo a entender que aquele outro necessita daquela maneira e não da outra maneira que eu fazia antes. É simples, né? Quando a gente compreende. É difícil quando a gente não quer. Qualquer atitude de melhora nossa, qualquer caminhada nossa em direção ao caminho certo, só depende de nós, da nossa aceitação de quem nós somos. Não é nunca o outro, gente. Porque se o outro não me dá aquilo que eu espero que ele me dê, é porque eu não sou merecedor daquele lugar, daquele espaço. Eu tenho que descobrir o que me falta para me chegar naquele lugar. Talvez estudar mais, talvez ser mais sorridente, talvez ser mais acolhedor. Então eu olho de novo para mim e digo assim, não, eu entendi por que lá não é o meu lugar, eu preciso mudar isso aqui. Quando a gente compreende que não é pessoal, que a gente não pode carregar as dores pessoais, entende? Eu não posso olhar para a Kika e dizer a Kika não gosta de mim porque eu sou feio. Não é pessoal, gente. Que eu sou feio, mas isso é uma outra questão. Sabe? A gente tem que aceitar que quando alguém te fala alguma coisa, eu vou aprender com isso. Eu vou melhorar meu caminho. Eu vou acertar meu passo. Qual é a minha responsabilidade de estar aqui? Quando me veio o tema, eu vim aqui no centro numa quarta-feira, acho que foi, procurar livro. Porque eu precisava desenvolver esse tema, eu precisava compreender de que maneira eu ia chegar nisso. É a minha responsabilidade de estar aqui, eu aceitei. Quando eu fui convidado a vir para o centro, para fazer o trabalho, eu tinha muita dúvida, mas eu aceitei. Quando o guia conversou comigo e me disse o que me faltava, eu entendi, eu compreendi. E aí ele me perguntou, tu quer ou não quer continuar? Tu aceita? Eu digo, não, eu aceito. Vou melhorar no que eu preciso melhorar. Mas essa é minha responsabilidade. E aí se vocês me perguntarem, tá, mas tu tá fazendo isso por nós? Também, mas eu tô fazendo isso por mim. É eu que aceitei o trabalho que ele me deu. Se eu puder fazer o trabalho que melhore todo mundo, beleza, estou fazendo o trabalho certo, mas é por mim, em primeiro lugar. E cada um de nós, quando vai trabalhar em qualquer lugar que seja, tem que fazer o melhor que possa fazer por si. É a primeira responsabilidade.
Hoje quando eu levantei, deu medo de sair para o campo, mas eu tinha, né? Eu tenho uma responsabilidade com as minhas vacas. Eu preciso olhar para eles que estão dando cria, se nasceu algum terneiro, se precisa ser curado alguma coisa. Aí eu fui até as 9 horas me aguentando, mas aí eu fui pro campo. E é como eu digo, né? Passei frio, passei, mas era a minha responsabilidade. Se eu não fizer dessa maneira, como é que eu vou estar dizendo que eu sou um produtor? Como que eu vou aceitar que eu tenho uma propriedade e que aqueles animais dependem de mim? É disso que nós estamos falando. Qual é o grau de responsabilidade que eu tenho comigo e com os outros nessa nossa busca? Não é difícil, pessoal. Eu sempre digo que quando a gente começa a compreender qual o nosso motivo de estar aqui em Maçambará, que é o caso, né? E aí a gente vem para o centro aqui. Qual o motivo de nós virmos para o centro? Ah, eu venho porque o passe é bom e porque eu fico 4 dias bem. É só esse o motivo? Nossa necessidade está pequena, assim. Necessidade que eu digo não é do corpo e da mente, é do crescimento. Qual é a nossa necessidade? Evolução. É passar de série, né? A Maria já está escrevendo, em seguida vamos passar de série. É isso que nós estamos precisando, né? Dar um passo sempre para frente. É como diz o filósofo Cláudio, ele fala que para trás vem para tomar impulso. É isso, gente. Nós não podemos regredir onde a gente já chegou até aqui, nós estamos aqui. A nossa melhora é abrir a janela e ver que o sol nasceu. Esse é o nosso caminho. Responsabilidade em todos os atos. Nosso trabalho, o local que a gente está, tornar esse ambiente melhor, levar flores para o ambiente, perfumar o ambiente, queimar o incenso no ambiente. Tudo isso ajuda a gente, ajuda quem chega na hora. Tem um lugar aqui de Maçambará que a gente entra que não recebe nem um sorriso, me dá uma tristeza também. E eu tenho a mania de onde eu chego, já chegar meio dono do lugar. Bom dia, boa tarde, já sabe. E é gozado que esse lugar me derruba. Consegue me fazer com que eu perca minhas estruturas. E as pessoas estão ali para receber as pessoas. É incrível, né? É tão simples um sorriso, é tão simples um bom dia. Porque são responsáveis do ato que vem depois daquele. Eu só consigo chegar no segundo lugar que eu preciso chegar se eu for bem recebido no primeiro. Isso é como a gente chegar na casa de um amigo, quando a coisa não está boa, melhor não ir, né? Melhor não ir, porque às vezes, é que nem eu digo sempre, eu não levo minha cara feia nos lugares que não souber aceito. Não levo. Eu deixo ela comigo. Porque tu chegar num ambiente que o ambiente não está bom, tu não vai transformar aquele ambiente. Tu não consegue. Porque é de lá para cá. Então a gente tem que fazer com que o nosso ambiente, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente vive na sociedade, onde a gente circula, seja o melhor possível. Responsabilidade. Tá bom, pessoal? Agradeço por hoje. Agradeço pela noite fria, que nós vamos dormir todos bem, né? Obrigada pela presença de cada irmão que por aqui passou. Cada um tenha uma boa noite de paz e de harmonia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos
verdade.